Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 17 em diante. Efésios 4, de 17 em diante. Ok? Quem aqui é casado? Tem uma turminha que não ainda. Outros que já têm uma longa caminhada de vida, né? Pode baixar a mão, seu Aguinaldo. 37 anos de casado. Casamento é algo maravilhoso. Sim ou não? É algo maravilhoso. Vocês não sabem, né? Mas vão saber. Uma das coisas muito legais no casamento é a lua de mel. É algo que o casal sempre fica esperando para ter. Alguns casais tiveram a lua de mel, outros não. Outros foi uma lua de mel tardia. Mas a lua de mel é uma oportunidade de viajar, é uma oportunidade do casal se conhecer e também de descansar, porque para casar dá trabalho e normalmente é aquela semana de poder, chega de tanto trabalho. Só que todo casal casado que teve lua de mel vai concordar comigo que a vida de casado ela só começa mesmo quando a lua de mel termina. Quando os dois vão para casa, ou alugada, ou comprada, ou a kitnet, ou dentro de um carro, não sei onde eles vão morar, a vida de casado começa mesmo quando eles vão para casa e a lua de mel termina. Isso não é verdade? O casamento começa ali, mas você vai ver mesmo como a pessoa é ao longo do dia a dia, quando acaba a lua de mel. Agora eu quero que você imagine que no primeiro dia, quem não é casado já pensa no dia de casado. Quem já se casou pensa nisso, tá? Imagina que no primeiro dia de casado, depois da lua de mel, toda aquela viagem passou, você está voltando para sua nova casa no primeiro dia que você foi trabalhar. E você está cansado, está cansada do trabalho, mas você está muito animado, porque você vai passar a primeira noite na sua nova casa, junto com o seu cônjuge. Mas aí você chega em casa e o seu cônjuge, ele não está em casa. E aí você começa a chamar e procurar em todos os lugares, debaixo da cama, no armário, no banheiro, na cozinha, e nada do seu cônjuge. Você começa a ficar preocupado. E aí você liga para o celular dele, que hoje em dia todo mundo tem celular, e ele ou ela vai imaginando aí se é seu marido ou sua esposa. Ele atende, e aí já trata com muito carinho aquela frase: "Oi, amor". E aí você pergunta: "Onde você está, querida? Onde você está, querido?" Aí ele responde: "Eu estou em casa." Aí você olha ao redor, né? Olha para um lado, olha para o outro. Peraí. Não, você não está em casa. Eu estou em casa, não estou te vendo. Aí ele diz, ou ela diz: "Sim, eu estou em casa." Aí você começa a perder a paciência. E aí você diz com uma voz um pouquinho mais grossa: "Querido, querida, eu já te procurei na casa toda e você não está na nossa casa." E aí que seu cônjuge diz assim: "Você está me procurando na nossa casa." "Não, eu estou na casa da minha mãe." Imagina o primeiro dia de casado. Como que você reagiria diante de uma situação dessa? Essa é uma resposta válida. Eu estou em casa, na casa da minha mãe. É óbvio que não é uma resposta válida. A casa do seu cônjuge não é a casa da mãe, mas é a casa de vocês. Onde vocês agora moram juntos, não é mais a casa da mamãe. Mas por incrível que pareça, esse texto de Efésios, ele vai ter a dura missão de nos mostrar que nós muitas vezes fazemos igualzinho a esse cônjuge, a essa esposa, a esse marido. Nós nos casamos com Cristo, mas nós temos um relacionamento de intimidade com Ele, mas muitas vezes nós queremos voltar para a nossa velha casa, para a velha vida de pecado. Mas isso não faz nenhum sentido. É isso que esse texto vai mostrar para a gente. Nós estamos num trecho em Efésios muito especial na carta. Porque você vai lembrar comigo
que Paulo, dos capítulos 1 até 3, ele mostrou para nós o que Cristo fez por nós. E agora, ele vai dizer o que nós devemos fazer em resposta ao que ele fez por nós. Como uma vida de gratidão é expressa na prática. Então, isso significa que, uma vez que nós temos uma posição em Cristo, nós devemos ter uma prática que equivale a essa posição. Paulo vai dizer que nós já estamos com Cristo no céu. Nós somos dele agora. Então nós devemos viver nessa terra como cidadãos do céu já. E é a partir do capítulo 4 que ele diz isso. Então é a resposta do cristão ao que Cristo fez por ele. Capítulo 4 até 6. E no capítulo 4, Paulo está falando a respeito do nosso chamado, da nossa vocação. Primeiro, ele disse que nós fomos chamados para ser um povo só. Isso dos versículos 1 até 16. Por isso nós devemos cultivar unidade. Agora ele vai começar a dizer que nós somos chamados para ser um povo santo. E por isso nós devemos cultivar pureza. E ele vai começar do versículo 17 e vai até o capítulo 5, versículo 14. E é justamente sobre essa pureza que o texto vai tratar. Nós vamos até o versículo 24 hoje, se Deus permitir. E nesse trecho, Paulo vai dar duas ordens para nós, os cristãos. Primeiro, não andem ou não vivam mais como os descrentes, como os gentios. Versículos 17 a 19. Segunda ordem, andem ou vivam como o novo homem que vocês já são. Versículos 20 a 24. Vamos olhar para a primeira ordem, então. Não vivam mais como os gentios. Versículos 17 até 19. Olha o que o texto diz. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Não vivam mais como os gentios. Olha o que Paulo diz no começo do versículo 17. Ele começa com um portanto. Ou seja, é por esta causa. Assim. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, em relação ao que eu disse anteriormente, vocês devem viver dessa maneira. Mas o que ele já disse lá atrás? Primeiro, ele diz que nós devemos viver de maneira digna, coerente do nosso chamado. Versículo 1. E que esse chamado envolve viver em unidade uns com os outros. Versículos 2 e 3. E foi para isso que Cristo nos chamou e Ele nos capacitou com dons, que são habilidades especiais para que a gente consiga viver em harmonia uns com os outros. Versículos 4 até 10. Depois do versículos 11 até 16, nós passamos 3 quartas-feiras estudando sobre isso. Paulo está dizendo que essa vida em comunidade, ela deve ser orientada pelo ensino da palavra. Então, é por isso que nós devemos dar ouvidos ao que Deus diz por meio da Bíblia, constantemente. E é por essa razão que ele conclui: portanto, digo e testifico, afirmo no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Eu quero chamar a atenção para 3 detalhes desse versículo. O primeiro é o significado de andar. Esse termo grego aqui ele pode trazer a ideia de fazer uma caminhada, sim, por exemplo, daqui na padaria, mas, num sentido teológico, ele traz a ideia na Bíblia de a maneira com que você se comporta nessa vida, o seu modo de viver. Então, quando ele diz andem ou não andem assim, ele na verdade está dizendo vivam ou não vivam dessa maneira, todos os dias. O segundo detalhe é a respeito de não andar mais. Perceba que ele diz isso, não andem mais. Então, Paulo ele não diz assim, olha, não andem como os gentios, não façam o que eles fazem, continuem vivendo da maneira diferente da que eles vivem. Mas Paulo diz assim, não vivam mais como eles. O que isso significa? Que vocês eram, ou vocês são, ou vivem como eles agora. Mas a partir de hoje, não mais. Não vivam mais assim. Terceiro detalhe é quem são os gentios. Gentil significa literalmente todo tipo de gente. Ser gentil naquela época era você ser, era uma definição, identificação étnica. Então, era, por exemplo, ter nascido fora de Israel. Mas ele também tinha uma conotação negativa. Religiosamente, ser chamado de gentil era alguém que não era judeu e por isso era uma pessoa pagã, era uma pessoa idólatra, uma pessoa descrente, uma pessoa alheia à fé no único e verdadeiro Deus. Então,
Quando Paulo diz não vivam como os gentios, na verdade ele está querendo dizer, traduzindo para nós, não vivam como os descrentes, como os pagãos, certo? Mas Paulo ainda faz questão de descrever para nós quem são os gentios e como são eles e como eles vivem. Olha o que ele diz no versículo 17 ainda. Ele vai dizer como são os gentios. E aqui ele vai dar 3 elementos de um descrente. Eu quero que você perceba isso. Como são os gentios? Um descrente, um gentio, primeiro elemento está no final do versículo 17. Ele vive em pensamentos fúteis. A palavra grega usada por Paulo aqui para pensamento é a palavra nous, que significa mente, raciocínio, intelecto, entendimento. Fútil é a mesma coisa que algo vão, é vaidade, é algo destituído da verdade. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: sabe como um descrente vive? O descrente vive na inutilidade da própria mente. Ele pensa, ele raciocina, ele usa o intelecto sim, mas tudo que ele maquina é fútil. Tudo que ele pensa é perverso, é depravado. Ele se acha sábio, mas na verdade ele é louco. Um comentarista diz o seguinte aqui: todos os empenhos que os gentios empregam a fim de alcançar a felicidade terminam em desapontamento. As suas vidas são uma longa série de expectativas frustradas. É como uma perseguição sem sucesso, uma árvore cheia de flores, mas sem frutos nenhum. Essa é a mente de um descrente. Um outro teólogo vai dizer: no mundo temos meios cada vez mais perfeitos para alcançar fins sempre imperfeitos. O homem pensa, 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 mas nunca sai da lama. Essa é a vida de um descrente. Ele acha que é sábio, ele se orgulha de ter uma mente aberta, mas no final das contas, na perspectiva de Deus, ele é infeliz e ele vive escravo da sua própria mente corrompida. Mas Paulo continua e ele diz o segundo elemento de um descrente. Versículo 18, no começo, ele diz que ele vive obscurecido no entendimento. Agora Paulo vai usar uma outra palavra para se referir à mente. Entendimento. É a palavra grega dianoia. E aqui ele está se referindo ao centro das nossas motivações, às nossas emoções e aos nossos raciocínios. Então, em outras palavras, ele está falando ao âmago do nosso ser, a fonte da nossa alma, da onde surgem os nossos desejos. É dali que brota tudo que nós somos, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos sensos de justiça. Os judeus chamavam isso de coração. Mas Paulo diz então que o coração, ou essa mente que ele se refere, é como se fosse o volante da sua vida. Você vira, é para onde a sua vida vai. Esse volante da vida do descrente, ele vai dizer que é obscurecido. Ou seja, é coberto de trevas. Imagine dirigir no escuro. É assim o coração de um descrente. É como se o motorista do seu coração fosse cego. Imagina, você vai pegar um táxi ou um busão e o motorista é cego. Ou ele estivesse com os olhos vendados. Ele não tem controle de si mesmo, cada hora ele pensa numa coisa diferente e ele quer coisa diferente. E às vezes ele deseja até coisas ruins porque ele está cego por dentro. Esse é o coração de um descrente. O terceiro elemento, ainda no versículo 18, ele diz: vive separado da vida de Deus. Ou seja, ele diz: o descrente vive alheio, ele vive alienado. A palavra que é usada é para alienígena. Ele vive totalmente distanciado, longe da vida de Deus. É interessante que essa vida de Deus, essa expressão aqui, ela pode significar duas coisas. Primeiro, significar o próprio Deus vivo, ou seja, o descrente não reconhece que Deus existe, mas a vida de Deus também pode significar a vida que provém de conhecer a Deus. Então, a verdadeira vida de ter um relacionamento com Deus. E, na verdade, qualquer um dos dois se aplica aqui. O descrente, ele vive excluído da companhia de Deus. E por isso ele não só não reconhece que Deus existe, como também nem sabe o que é viver em santidade, que é uma vida verdadeira. Mas a pergunta é: por que isso acontece? O que separa de Deus o descrente, olha o versículo 18 ainda diz: pela ignorância e dureza de seu coração. Ignorância aqui significa falta de conhecimento, falta de percepção da realidade. Ou seja, o descrente é cego para Deus
Mesmo que Deus se revele na natureza para esse descrente, mesmo que Deus se revele na consciência dele mostrando o que é certo e o que é errado, ele é cego para Deus. Dureza de coração traz a ideia de um coração obstinado, um coração anestesiado. Interessante quando você vai no dentista e ele dá anestesia, você volta mordendo a língua, beijo e não sente nada. Não é assim? E ele fala, toma cuidado, não come nada, porque senão vai sair um teco da sua boca, porque a gente não está sentindo nada. Dureza de coração anestesiado, um coração que não sente nada. A palavra dureza aqui é a tradução de um termo grego que era usado para chamar uma pedra muito dura, mais dura que o mármore, e que foi usada na medicina para se referir a um calo ou uma formação óssea nas juntas. Então ela era usada para se referir a algo petrificado, algo que se tornou duro, algo que se tornou insensível. O que Paulo quer dizer aqui é que o descrente, ele perdeu o senso, a capacidade sensitiva para o pecado. Então o coração dele é duro, ele peca e nem sente. Assim são os gentios. Mas perceba o versículo de 19, Paulo agora vai dizer como eles vivem na prática. O que esse tipo de vida, o que esse tipo de mente provoca na vida das pessoas? Olha o que ele diz: por terem se tornado insensíveis, eles se entregaram à devassidão. Ou seja, por eles serem petrificados, calejados, por não terem a capacidade de sentir as coisas, eles não sentem dor, não sentem aflição, mas a ideia aqui, eles não sentem a menor culpa pelo que fazem de errado. Por terem sido insensíveis, eles se entregaram à luxúria desenfreada. A depravação, a palavra devassidão traz a ideia de licenciosidade. É um excesso sem limites, é uma libertinagem, sem regras. E é assim que um descrente vive, sabe por quê? Porque a mente dele está cauterizada. A mente dele está sem sensibilidade, ele não tem noção do que é certo, do que é errado, porque ele não conhece o certo. Ele não conhece o verdadeiro Deus. Isso leva ele a uma vida sem limites, uma vida sem vergonha nenhuma. E ele não se importa com a opinião dos outros sobre o que ele faz, mesmo que seja algo terrível. Assim, o texto termina dizendo: eles vivem para cometer com avidez todo tipo de impureza. Ou seja, eles cobiçam com todas as forças fazer tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imoral e depravado. Eu quero que você pense comigo aqui. Isso é um descrente. Um gentil. Ele não consegue controlar os seus impulsos. Ele é como, desculpe o termo, mas ele é como um cachorro que encontra uma cadela no cio, na rua. O que acontece com o cachorro quando ele vê uma cadela no cio? Ele sai correndo em direção a ela. O descrente é assim, mesmo que ele quisesse, o que ele não quer, mas mesmo que ele quisesse, ele não consegue controlar os seus instintos pecaminosos, como aquele cachorro que encontra a cadela no cio. Assim são os gentios, assim são os descrentes. Pessoas com a mente vazia, com o entendimento cego, com o coração petrificado. Eles não conhecem a Deus, eles nem querem conhecer a Deus. Por isso, a prática dos descrentes é o resultado do que eles são por dentro. Então, eles estão perdidos totalmente. Eles são movidos pelos próprios desejos maus e eles não conseguem se controlar. A única razão da vida de um descrente é a seguinte: buscar satisfazer os próprios desejos. Você já ouviu isso? Seja feliz. Busque o melhor para você. Siga o seu coração. Faça o que o seu coração disser. Isso é o que um descrente pensa e é como ele vive. Sim, ele vai fazer o que ele der na telha. Ele se comporta como um animal indomável, como um animal irracional, que ama o que é errado, ama o que é proibido, e mesmo que ele quisesse, ele não consegue evitar ser assim. Eu quero te desafiar. Talvez esses versículos que nós lemos, eles acabaram de descrever quem você é. Ou talvez esses versículos acabaram de descrever aquela pessoa que você tanto ama. Ou talvez eles te fizeram lembrar de como você era no passado, antes de conhecer a Cristo. Mas há duas lições possíveis para nós aqui. A primeira lição é que Deus quer que você saiba que é assim que vive um descrente.
Esse estilo de vida, ele pode ser um motivo de orgulho para as pessoas lá fora. Mas é um atestado de óbito e de cegueira espiritual para Deus. Alguém assim está morto para Deus, mesmo que ele curta a vida doidado. Ele é escravo das próprias paixões. Ele é cego para a verdade. O seu coração está petrificado para as coisas corretas. E o seu prazer é sempre fazer o que é errado. Agora o desafio para nós é fazer essa autoavaliação. Será que esses versículos me descreveram? Será que essa é uma caricatura exata do meu ser? Porque se a resposta a essa pergunta for sim, então o desafio para você é que você precisa saber que assim vivem os descrentes. Por essa razão é bem provável que você seja um descrente. E isso não deve ser motivo de orgulho, mas deve ser motivo de lamento. Porque mesmo que você curta a sua vida, você continua perdido nos seus pecados. Você vive separado da vida de Deus, alheio à salvação da sua alma. A segunda lição desse texto é que Deus quer que você deixe de viver dessa forma. Lembra que ele diz, não vivam mais assim. Então se você é um descrente, Deus te chama ao arrependimento. E te convida a viver uma nova vida, uma vida de verdade, de conhecimento dele. Mas se você já diz ser crente, mas você continua nesse modo de vida, o chamado de Cristo para você é o seguinte, não viva mais assim. Porque isso faz parte do seu passado. Viver como cego, viver com o coração duro, sem arrependimento, uma vida sem vergonha, uma vida sem limites, uma vida buscando os prazeres da carne, uma vida sem controles, uma vida sem pudor. Tudo isso é estilo de vida pagão. É estilo de vida antigo. Você agora é cristão. E se você é cristão, Deus quer que você tenha uma mente iluminada e não cega. Deus quer que você conheça o que é pecado e que você diga não para o que é proibido. Que você controle os seus apetites. Ou talvez você está ouvindo essa avaliação e diz, não, mas nem tudo na minha vida é assim. Nem tudo. Tem algumas áreas que já não vivo mais. Mas talvez há algumas áreas que ainda continuam como os descrentes. Talvez alguns pensamentos. Talvez alguns comentários que você faz. Talvez algumas conversas, alguns olhares, alguns desejos, algumas práticas secretas. Nessa noite Deus te conclama a abandonar esse estilo de vida. A parar de viver dessa maneira. Não se contente com uma vida assim. Isso deve ser motivo de vergonha, não de orgulho. Não, eu não vou mudar, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Deus não quer que você morra assim. Melhor, Deus não quer que você viva assim. Primeira ordem, não vivam mais como os gentios. Segunda ordem, vivam como o novo homem que são. Olha os versículos 20 até 24. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Vivam como novo homem que vocês já são. Você percebe que no versículo 20, Paulo começa com um mas. Não começa? Ou um pelo contrário, ou um porém. Em outras palavras, ele está dizendo, ao contrário disso que eu acabei de dizer, vocês não aprenderam assim de Cristo. Não é esse tipo de vida que o cristão aprende, que ele ouve, que ele é informado, quando ele começa a ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Algo interessante nesse versículo aqui é que Paulo literalmente está dizendo assim, não foi assim que vocês aprenderam o Cristo. Isso significa que ele está falando que o encontro pessoal com Jesus, ele muda completamente o nosso estilo de vida. Para o cristão, Jesus é a substância daquilo que ele aprende. Jesus é o ensino para a nova vida. Então, você aprende a viver quando você olha e conhece a Cristo. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais você sabe como deve agir. E é claro que isso só acontece com o cristão verdadeiro, porque Paulo diz, se é, versículo 21, que de fato vocês o ouviram
e nele fostes instruídos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, é que vocês são crentes mesmo. Imagina, ele está escrevendo para crente, gente. É como se eu chegasse aqui que se é que vocês todos são crentes. Porque se todos vocês são crentes, vocês aprenderam como é viver com Cristo. É um desafio que nós sempre temos que fazer. Será que eu criei mesmo? Para Paulo, um cristão verdadeiro não é só quem primeiro aprende a Cristo, mas também alguém que ouve, que presta atenção, que dá ouvidos a Cristo, e alguém que é instruído em Cristo, que é ensinado em Cristo. Isso significa que cristão é alguém que se relaciona com Jesus, é alguém que dá ouvidos a Jesus, e é alguém que aprende de Jesus. E dar ouvidos sempre traz a ideia de obedecer o que ouve. A pergunta é, você é cristão? Você tem um relacionamento com Cristo? Você ouve a Cristo? Você aprende aos pés de Jesus? Paulo diz que tudo isso é verdade, conforme a verdade, olha o final do versículo 21, conforme a verdade que está em Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está afirmando aqui é o seguinte, olha aqui, você tem que parar de viver como vive um descrente. E sabe por que você deve parar de viver assim? Porque não é assim que Cristo nos ensina e nos capacita a viver. Então, não viva mais assim. A menos que, 3 pontinhos, você seja um descrente. Bom, aí eu não vou exigir nada de você. Mas que verdade é essa que está em Jesus? Qual que é o padrão da nova vida que nós devemos ter? O que tem que preencher a nossa mente? Lembra que a nossa mente era vazia antes. O descrente vive com a mente vazia. O que é que Cristo me ensina para preencher minha mente? Qual é o ensino que ele transmite? Paulo vai dar para nós, os versículos 22 a 24, 3 lições que Cristo ensina para o cristão. E 3 lições que nós todos já deveríamos saber. Lembra que ele está falando se é que vocês aprenderam de Cristo. Bom, mas eu nunca ouvi isso. Bom, então preciso me avaliar. 3 lições que Cristo ensina a todo cristão. Mas antes de olhar para essas 3 lições, eu quero que a gente perceba uma informação muito importante aqui. Tá? Então, olha para mim aqui. Na língua grega, eu vou ensinar um pouquinho de grego para vocês, tá? Na língua grega, que é a língua em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, existem vários tempos verbais que um verbo pode ser dito, como no português. Então, passado, presente, futuro, etc. Né? Pretérito, perfeito. Minha cabeça sempre deu nó nisso. Achava que ia me livrar do português, fui inventado de ser pastor. Aí eu não sabia nem português, tive que aprender grego e hebraico. E meu maior problema foi porque eu não sabia o português. Bom, mas vamos lá. Como no português, o grego tem os vários tempos verbais. Mas há 2 modos verbais muito importantes acontecendo nesse texto aqui. Um se chama o auristo. Esse palavrão. Auristo, ele é um tempo verbal que representa algo que já aconteceu no passado, de uma vez por todas, mas que você continua colhendo os resultados no presente. Então vamos supor, ali hoje faz um bolo. E ela vai trazer para nós no domingo. Aí ela diz, eu fiz esse bolo lá atrás. Mas você colhe a consequência hoje. Você está comendo um pedacinho de bolo de ontem. Ou de uma semana atrás. Certo? Ela já fez o bolo já está feito. Ela não vai fazer ainda. Esse é o auristo. O bolo foi feito, você está comendo um pedacinho dele. Certo? O segundo verbo, o tempo verbal, que está acontecendo nesse texto, é o presente. Que é um pouquinho diferente do presente do português. O presente representa algo que está sendo feito e que continuamente será feito em todo o tempo e deve ser feito. Então, uma coisa é comermos o bolo que ele já fez, outra coisa é comermos nós vermos ela fazendo um bolo e ela continua sempre fazendo esse bolo. Mas que hora que eu vou comer esse bolo? Estou fazendo ainda. E amanhã eu vou estar fazendo também. Quando que eu vou comer? Não sei, eu estou fazendo ainda. Deu para pegar a ideia? Então, essa informação é muito importante porque das 3 lições que Paulo vai nos dar aqui, 3 lições que Cristo nos ensina, 2 delas estão no auristo. Ou seja, foi feito uma vez por todas e hoje você colhe os frutos. E outra está no presente, tem que ser feito continuamente. Portanto, eu vou seguir a seguinte sequência. Eu vou dizer o que já aconteceu. Então, os 2 verbos que estão no auristo, foi feito e nós colhemos as consequências. E depois nós vamos ver o que nós devemos fazer no presente. Certo? Por isso, nós vamos mudar um pouco a sequência da passagem. A primeira lição, ela está no versículo 22. O versículo 22 mantém. A primeira lição que Cristo nos ensina é:
o cristão foi despido do velho homem. Olha o que ele diz. A primeira verdade que está em Jesus é o fato de que nos despimos do velho homem. Sabe o que significa despir? Literalmente é o que você vai fazer hoje quando você chegar em casa. E vai tirar essa roupa para pôr aquela roupa de dormir. Certo? Ou traz mais a ideia de quando você chega cansado do trabalho, sujo, e você está todo suado e você vai tomar um banho. Os adolescentes não gostam muito disso. E eu algumas vezes. Mas por causa do cansaço. Mas você chega e você precisa tomar aquele banho e você se despe de toda essa roupa para entrar no chuveiro. Certo? Despir significa tirar a roupa. Tirar do caminho, remover, deixar de lado. É uma palavra usada... o tempo verbal aqui no grego, ele está usado, é uma outra lição de grego. Ele está na voz média. Ou seja, perceba, isso está no português mesmo. A vos despir. Então quem despe, não é o outro que vem te despir. É você que se despe. Você que tira essa roupa. Certo? Não é o outro que faz em mim, mas é eu que faço em mim mesmo. De novo, esse é o verbo tá no auristo. Então ele foi feito lá atrás e colhemos as consequências hoje. Mas que roupa suja e velha era essa? Ele vai dizer o velho homem. Ou seja, o antigo. A palavra aqui é gasto pelo uso. É aquele usado. Mas que velho homem era esse? Ele diz, o vosso procedimento anterior. Ou seja, o nosso primeiro modo de vida. O velho homem é a nossa antiga conduta. É o nosso comportamento do passado. Lembra aquela vida de descrente? Esse é o velho homem. E como ela é? O versículo ainda diz, o versículo 22. Ela se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Ou seja, se corromper significa se destruir. Causar a própria morte. Então, o que causa a morte são os desejos maus e enganadores. Então esse antigo modo de viver, ele nos destruía pelo próprio desejo dele. Nós éramos controlados pela luxúria, nós amávamos o que era proibido e nós éramos enganados pelo pecado. E a nossa mente justificava nós mesmos. Ah não, todo mundo faz. Isso não vai dar errado não, curte a sua vida hoje, amanhã pertence a Deus. A nossa mente nos destruía nos enganando. É isso que o pecado faz. Ele promete vida, ele promete liberdade, ele promete prazer, satisfação. Mas no final de contas, o que ele traz? Morte, decepção, tristeza, solidão. Escravidão. Em resumo, Paulo está dizendo a primeira lição. A verdade que Cristo ensina para todos os cristãos, você precisa saber disso, é que vocês mesmos decidiram lá no passado deixar de lado esse modo de vida que os destruía. Vocês decidiram lá atrás e colhem as consequências até hoje. Segunda lição. Agora nós vamos pular no versículo, porque o versículo 24 vai falar de novo, esse verbo que está no auristo. A segunda lição, o cristão foi revestido do novo homem. Novamente, o verbo usado aqui é o mesmo do versículo 22, o tempo verbal. Ou seja, aconteceu uma vez por todas lá no passado e você colhe as consequências no presente. E de novo está na voz média. Então é eu que me faço. Então você se revestiu do novo homem. Revestir significa entrar numa nova roupa. Imagina que você entrou no chuveiro, tomou banho, e agora você vai pegar. Faz sentido você pegar aquela roupa cheia de esterco, fedida, de suor? Faz sentido? Não. Você vai pegar uma roupa bonitinha, engomadinha, passadinha, cheirosinha, dá até vontade de deitar do lado dela, né? Tão gostosinha que a roupa tá. E você vai se vestir dessa nova roupa. Mas que roupa é essa? Paulo vai dizer, se revestir do novo homem. A palavra novo aqui significa algo totalmente diferente do passado. Algo novo. Sabe quando você... Vamos pegar o bolo dali de novo. Agora vou usar o bolo da Dona Albertina. Tá, Dona Albertina? Dona Albertina fez um bolo. E quando ela traz para nós esse bolo saindo, ela tem que fazer no presente continuamente. Imagina que a Dona Albertina traz esse bolo, acabou de sair do forno. Aí ela diz, esse bolo tá fresquinho. Ninguém nem abriu o bolo. Ninguém fez um corte, ninguém pegou um pedacinho, está novinho. A palavra novo aqui é algo que nunca foi usado antes. Novo em folha. É como se fosse uma roupa que você acabou de comprar. Sabe quando você compra
uma camisa, uma blusa, uma blusinha, e às vezes ainda vem engomadinho, com aquele vinco da dobra, aquele cheiro de roupa nova, com aquela etiqueta pendurada aqui, que às vezes a gente usa e ele esquece de tirar, né? Ele está dizendo, esse novo homem é algo que você nunca usou antes. É um novo tipo de roupa, é sem precedentes, é totalmente diferente da antiga vida. E essa roupa, ele diz, é um novo homem, ou seja, é um novo ser humano. É um ser humano diferente daquele que você era antes. Você percebe o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha o jogo de palavras dele. Se ele está dizendo que antes nós éramos um ser humano que se autodestruía, o velho homem se corrompe, agora ele está dizendo que um novo ser humano ele é diferente de tudo que nós conhecíamos. Mas que novo homem é esse? Olha o versículo 24 ainda diz. Ele é criado segundo Deus. Ou seja, ele é formado, ele é modelado por Deus. E essa nova criação é feita em justiça e em retidão verdadeiras. Em integridade, santidade que não é falsa. Ou seja, a verdade que Jesus nos ensina é que um dia lá no passado nós decidimos não mais viver como descrentes, em primeiro lugar, no velho homem. Mas também, na mesma ocasião, nós também decidimos viver como um novo homem. Mas ele diz, mas não é você quem cria isso. Esse novo homem é criado segundo Deus. Não depende de você. O dia que você decidiu isso, não era você que tinha decidido. Mas era uma iniciativa de Deus trabalhando no teu coração. No final das contas, você só concordou com o que Deus já estava fazendo dentro de você. Não sou eu quem me converto, mas é Deus quem me converte. Eu simplesmente decido deixar e rejeitar o velho homem e eu aceito essa nova vida, essa nova roupa. Eu quero essa nova roupa que Ele oferece. A Bíblia vai dizer que a nossa velha natureza é a natureza de Adão. O velho homem foi Adão que falhou com Deus e caiu, e com isso caímos todos com ele no pecado. Mas a nova natureza agora é Cristo, o novo homem, o homem perfeito que nunca falhou. É por isso que Paulo vai dizer que quando nós nos convertemos, nós participamos dessa nova natureza, que é Jesus Cristo. Bom, em resumo, esses dois verbos são os que estão no auristo. O auristo é uma coisa que aconteceu no passado e você colhe as consequências hoje. Você se despiu do velho homem e você se revestiu do novo homem. Isso significa que um dia lá no passado, todo cristão tomou essa decisão. Primeiro, eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero mais seguir os meus desejos pecaminosos que me destroem. Mas em segundo lugar, por isso eu quero viver como Cristo. Eu quero viver essa nova vida que eu ganhei de Deus. Eu quero viver em santidade, eu quero viver em justiça, eu quero agradar a Deus. Se a pessoa diz que é cristã, mas ela nunca tomou essa decisão, Paulo está dizendo, então você não conheceu Cristo. Você precisa tomar essa decisão. Se você nunca fez isso, você não é cristão. Talvez você não é um convertido, mas é um convencido. Você sabe de coisas a respeito de Jesus, mas você não tem um relacionamento com Jesus. A terceira lição, como conclusão, olha o versículo 23. O cristão deve renovar a sua mente. Esse aqui é o único verbo que está no presente, que é algo que deve ser feito continuamente todos os dias. Renovar significa tornar novo. Você lembra que eu falei que os dois primeiros verbos eles estão na voz média? A voz média, no português mesmo, significa eu me faço. Então eu estou fazendo carinho na minha cabeça. Eu me faço carinho. Agora se eu peço para minha esposa fazer carinho em mim, está na voz passiva. Ela faz em mim. Certo? Agora se está na voz ativa, eu faço carinho nela. Ok? Olha, a primeira vez que vocês estiverem no culto, o pastor fazendo carinho e ganhando carinho. Voz média, eu me faço. Ok? Esse verbo aqui, ele está na voz passiva. Renovar a mente está na voz passiva. Ou seja, eu deixo que me façam. Não sou eu quem faz em mim. Ou seja, eu permito que seja renovado. Mas do que nós devemos ser renovados? Olha, no espírito da vossa mente. Ou seja, no modo de pensar. Na sua maneira de julgar, de desejar, de raciocinar.
Sabe o que isso significa? Que uma vez que nós já somos um novo homem, como nós podemos abandonar a velha prática do pecado? Porque você vai concordar que desde o dia que você se converteu, você ainda continuou pecando. Deus não nos tira o pecado 100%. Continuamos pecando. E se não lutarmos contra o pecado, igualzinho antes. Como é que eu fujo do pecado? Como é que eu agora quero viver essa nova vida mais longe do pecado? Paulo está dizendo, renovando a sua mente. Ou melhor, permitindo que a sua mente seja renovada. Mas renovada pelo quê? O que Paulo está dizendo no contexto? Me ajuda a lembrar aí. Ele disse que Cristo, lembra o versículo 11? Olha o que ele disse em 4:11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, Cristo nos deu pessoas que nos ensinassem a palavra de Deus. E Ele nos deu essa palavra para que pudéssemos ser aperfeiçoados. Ou seja, a renovação da mente acontece pelo aprender da palavra. É por isso que Deus colocou um pastor na tua vida. Para falar da palavra para você toda semana. Para que você permita que a palavra renove a tua mente. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, 1 e 2. Pode anotar e depois ler esse texto. Romanos 12, 1 e 2. É a mesma coisa. A transformação vem pela renovação da mente. Em resumo, o argumento de Paulo é muito simples. Falem junto comigo. Na conversão, vocês se despiram do velho homem. Por isso, é possível rejeitar essa velha vida. É possível, gente. Se na conversão Deus nos faz nova criação, nos dá um novo nascimento, o nosso papel é fazer uma renovação constante da nossa mente. É assim que nós vamos acabar abandonando o modo de vida do passado e viver como cristãos de fato. Isso faz todo sentido. Você lembra que a destruição dos pagãos é por causa da futilidade, da cegueira das próprias mentes deles? Então, a vida cristã e a santificação, elas também dependem de uma constante renovação na mente. Se o descrente ele é cego, quanto mais o cristão estuda a palavra, mais ele vê. E por isso ele consegue dizer não para o pecado. E aqui, duas lições se destacam para nós. A primeira lição. Esta é a descrição do crente. Se aquela primeira é a descrição do descrente, essa aqui é a do crente. Um novo homem. Então, um verdadeiro cristão, ele precisa tomar duas decisões imprescindíveis. Se você tem dúvida se você é crente, essas duas são imprescindíveis. A primeira decisão é você não querer mais viver como um descrente. Se você não deseja isso, tire o cavalinho da chuva achando que você é crente. Segunda decisão é você aceitar a nova natureza que Cristo te dá. Um novo nascimento. Eu aceito essa nova vida, eu quero essa nova vida para mim. Isso acontece quando você se entrega de uma vez por todas a Jesus Cristo. Isso não deve ser feito todos os dias, mas é uma decisão pontual, definitiva. O dia que você tomar essa decisão, a sua vida vai mudar completamente. Porque você está dizendo, agora eu não sou meu mais, eu sou teu, eu entrego tudo a ti. Isso é conversão. Isso é mudança de direção completamente. É você abrir mão de se entregar, abrir mão de si mesmo, para se entregar como um todo a Cristo. Por isso, mesmo sendo repetitivo, eu quero dizer de novo. Se você nunca fez isso, é bem provável que você não seja um novo homem. E se isso é verdade, eu quero mostrar para você que você nunca vai conseguir mudar por conta própria. Nunca. Sabe por quê? Porque você pode até tentar, mas você não conseguirá, porque o velho homem é escravo do pecado. Ele é cego no entendimento, ele é incapaz de conhecer a Deus. Talvez a mudança vai durar por um pouquinho de tempo, mas logo você volta para aquela antiga vida. Mas se você já fez isso, você é chamado a viver dessa maneira então.
de fato. O novo homem não se corrompe pelo pecado, mas ele vive em justiça e retidão. Esse é um padrão de um crente verdadeiro. Mas a segunda lição é que esse tipo de vida só pode ser alcançado se você renovar sua mente diariamente, constantemente. Então esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Medite na palavra. E permita que ela transforme a sua maneira de pensar. Então raciocine, decida, pense, ame, se preocupe da maneira de Deus e da maneira com que Deus espera. E se você fizer isso, a sua vida vai começar a ser transformada. Isso é muito prático. A mudança de atos depende da mudança da mente. Você precisa de tempo com a palavra, você precisa dar ouvidos ao que Deus diz. E por isso você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. É por isso que você precisa congregar e ouvir sermões. É por isso que você precisa falar da Bíblia com as suas conversas com os outros. Porque quando isso acontece, a sua mente começa a ser renovada. Alguém pisou no teu pé e você pensa, eu vou dar um soco. Mas aí você lê nas Escrituras e Jesus diz, se alguém te bater de um lado, dê outra face. Perdoe como você foi perdoado. É assim que eu tenho que viver. Então como que eu vou praticar? Eu não vou dar o soco. Eu vou perdoar. Eu vou amar. Por quê? Porque eu aprendi como é. E mudou aqui. É por isso que jogar uma pessoa dentro da igreja não muda nada. Jogar ela dentro de um paletó, de uma gravata, não muda nada. Porque o que tem que mudar é aqui, é a mente. Se não mudar a mente, não muda a prática. É só religião. É por isso que pais, vocês têm que se preocupar em que seus filhos aprendam da palavra. Não aprendam a ser crentes religiosos na igreja. Mas aprendam das Escrituras. Eles precisam ter tempo com você. Tempo de leitura. Para que isso renove a mente deles. Só isso vai mudar a vida e a prática deles. Não colocar regras somente. Mas há uma segunda aplicação aqui. Você não pode simplesmente saber mais da palavra. Você precisa colocar a palavra em prática. Tiago 1,22 vai dizer, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve, mas não pratica, se engana e nunca vai ser transformado. Que nós lembremos disso. A conversão básica, fale comigo, a conversão básica deve ser seguida da conversão diária. Aquele dia que você tomou a decisão, ela tem que ser seguida. Todos os dias tomar a decisão em obediência e conhecimento da palavra. Um cristão verdadeiro, ele muda a sua mente e isso influencia a sua prática. A minha conclusão vai ficar com aquela ilustração que eu usei no início. Lembra aquela historinha? Você chega em casa, seu marido ou sua esposa não está ali, está na casa da mãe. Mas essa história é uma história real. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu. E o marido chegou em casa, ele não encontrou a esposa, e ela tinha mesmo ido para a casa da mãe, no primeiro dia. Ela acabou fazendo o que a rotina antiga estava acostumada a fazer todos os dias. E ela nem percebeu, ela saiu do trabalho, ela nem lembrou que era casada. E foi para a casa da mãe, a mãe achou estranho, o que você está fazendo aqui? Oi mãe, eu moro aqui. E ela começou a tirar a roupa, pôr no quarto lá no antigo dela. E aí o que o marido fez? O marido, ele foi muito inteligente. Óbvio que ele ficou bravo no começo. Aí ele foi para a casa da mãe, da sogra, buscar a esposa. Mas ele acabou levando algo na mão dele. Não era um facão ou... Ele levou a certidão de casamento. A certidão de casamento. Aí quando ele chegou, ele disse assim, meu amor, quando você se casou comigo, seu nome mudou. Você não é mais moradora dessa casa porque você tem uma nova identidade. No seu nome tem o meu sobrenome. Onde eu estiver, você também estará. A sua família agora, a sua casa agora, já não é mais essa casa. A sua vida já não é mais uma vida de solteira como antes. Agora você é casada. Você tem uma nova família. E a sua nova identidade te deu um novo estilo de vida. E não é isso que aconteceu quando você se casou? Você tinha um estilo de vida antes. Agora você tem outro estilo de vida. Não é só o nome que muda, não. Tudo muda. A rotina, as preocupações. Essa é a lição que Paulo quer ensinar nessa passagem para nós. Uma vez que você foi salvo por Cristo,
e você entra em um relacionamento com Ele, você tem uma nova identidade. Você é um novo homem. Por isso não faz sentido você viver como antigamente. Porque aquela velha vida, ela já não é mais a sua vida. Você é nova criatura, você tem uma nova identidade. Você deve viver como essa nova identidade. Que nós renovemos a nossa mente para lembrarmos que nós não somos de nós mesmos. Que nós nos entregamos a Cristo e que aquela velha vida ficou para trás. É assim que nós podemos não viver mais como os gentios. É assim que nós vamos viver como o novo homem que já somos. Amém?